Bem, nessa noite, ao iniciarmos, irei citar uma passagem bíblica sobre a qual alguém mencionou que dificilmente se prega um sermão sem comentar este versículo. Trata-se de um texto muito conhecido entre nós, como adventistas, e é provavelmente uma das passagens cujo cumprimento nós mais desejamos ver acontecer. Este momento está descrito em Apocalipse 18. E depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, ou algumas traduções dizem autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte ou alta voz, dizem algumas traduções, dizendo: Babilônia a grande, caiu, caiu. E o versículo 4 diz: E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Entendemos como adventistas que esse texto se refere à mensagem final ao mundo dada por nós, o povo remanescente de Deus, sob o poder da chuva serôdia. E este tem sido um texto citado, referenciado e inspira nossa oração há mais de 150 anos. Mas há outro texto na Bíblia que também estamos familiarizados, o qual também tem sido comentado há mais de 150 anos, e ele se encontra em Apocalipse, capítulo 3. Trata-se do relato da testemunha verdadeira à igreja dos últimos dias. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei, a nova versão King James diz, da minha boca. Versículo 17. Porque tu dizes: Eu sou rico e cheio de bens, e não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, essa descrição da igreja dos últimos dias, estamos familiarizados com ela. Eu frequentei uma igreja em uma determinada época, na qual o pastor estudou essa passagem em sucessivas reuniões semanais que cobriram quase a metade do ano. Então, obviamente, esta noite não iremos abordar todos os aspectos dessa mensagem, mas há boas novas nessa advertência aos laodiceanos. E essa testemunha verdadeira também afirma que há um remédio ou remédios. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça. E unjas teus olhos com colírio para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Há muita informação nesses versículos. Como eu disse, não temos como sequer analisar todos os pontos representados aqui. Então, quais são esses remédios? Fé e amor são ouro provado no fogo. É assim que Ellen White descreve em O Desejado de Todas as Nações. Há muitas declarações dela definindo esses remédios. Eles necessitam do divino amor de Deus, que é representado pelo ouro provado no fogo. Necessitam das vestiduras brancas do puro caráter de Cristo. E necessitam também do colírio celestial, para que possam discernir com assombro a completa desvalia do mérito das criaturas, para ganhar a recompensa da vida eterna. Poderíamos passar a noite inteira apenas lendo algumas declarações que Ellen White fez. Leiamos mais uma. A mensagem de Laodiceia está sendo proclamada. Aceite esta mensagem em todas as suas fases e leve-a ao povo onde quer que a providência abra o caminho. E agora note, a justificação pela fé e a justiça de Cristo são os temas a serem apresentados a um mundo que perece. Os remédios laodiceanos não são apenas para os adventistas do sétimo dia, eles são para o mundo. Mas nós não podemos levá-los ao mundo até que nós mesmos os experimentemos em nossa vida. E é por essa razão que a testemunha verdadeira vem a nós.
Nessa noite citarei vários textos de Ellen White, pois estamos falando da história adventista e não conheço outra fonte de consulta melhor do que o Espírito de Profecia. 1852 foi até onde pude pesquisar a primeira vez em que Ellen White se refere à mensagem laodiceana. Até esse ano, os primeiros adventistas acreditavam que ela se aplicava aos outros adventistas provenientes do movimento milerita que haviam rejeitado a nova luz do sábado e assim por diante. Mas em 1852, Ellen White escreve isso. Minha mente tem se esforçado muito nos últimos dias ao buscar identificar ao meu redor os modestos seguidores do manso e humilde Jesus. Muitos dos que professam aguardar a rápida vinda de Cristo estão se conformando com este mundo e buscam mais fervorosamente o aplauso dos que os rodeiam do que a aprovação de Deus. Eles são frios e formais como a igreja nominal da qual se separaram há pouco tempo. As palavras dirigidas à igreja de Laodiceia descrevem perfeitamente sua condição atual. Agora, essa ideia, na verdade, não ganhou força no movimento adventista pioneiro até 3 anos depois, na conferência de 1855, quando outros líderes, incluindo Tiago White, começaram a realmente enxergar a aplicação dessa mensagem a nós como um povo naquele tempo. E assim começaram a pregar naquela conferência, em artigos, em centenas deles, na verdade, nos anos que se seguiram. Em 1857, cerca de 5 anos depois disso, Ellen White teve um sonho, ou visão, que foi registrada em Primeiros Escritos e no volume 1 dos Testemunhos para a Igreja. Eu quero analisar essa visão e não vou parar para fazer muitos comentários, mas muitos de vocês já conhecem esse texto. Em 20 de novembro de 1857, foi mostrado o povo de Deus e viu ser fortemente sacudido. É assim que ela começa. O relato. Alguns com robusta fé e angustiantes brados pleiteavam com Deus. Vi que alguns não participavam dessa obra de súplica intensa. Pareciam indiferentes e despreocupados. Perguntei qual o significado da sacudidura. A propósito, Ellen White descreve em detalhes o que estava acontecendo entre esses dois grupos, mas ela quer saber qual o significado dessa sacudidura. E a resposta é: foi-me mostrado que fora causado pelo testemunho direto, motivado pelo conselho da testemunha verdadeira aos laodiceanos. Essa foi a causa da sacudidura e das próprias reações. Esse testemunho terá seu efeito no coração de quem o receber, levando-o a exaltar a norma e propagar a verdade cristalina. Alguns não suportarão o testemunho direto, eles se levantarão contra ele, e isso causará uma sacudidura entre o povo de Deus. Então essa mensagem aos laodiceanos, na verdade, causaria uma sacudidura. Ellen White continua: o testemunho da testemunha verdadeira não foi atendido nem pela metade. E ela está falando 5 anos depois. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja, e esse é o ponto. Ainda é a nossa realidade hoje. Foi subestimado, se não rejeitado por completo. Esse testemunho deve produzir profundo arrependimento, e todos os que verdadeiramente o receberem obedecerão a ele e serão purificados. Disse o anjo: escutai. Logo ouvi uma voz que soava como muitos instrumentos musicais, todos em acordes perfeitos, doces e harmoniosos. Era superior a qualquer música que já havia ouvido. Parecia cheia de misericórdia, compaixão e alegria santa e enobrecedora. Eu não sei como a música pode fazer isso, mas isso foi o que ela ouviu. Fez todo o meu ser estremecer, como o que cantamos agora à noite, aquele tipo de música. Então disse o anjo: olhai. Minha atenção foi então dirigida para o grupo em que eu havia visto, o qual fora fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que antes vi chorar e orar em agonia de espírito. Moviam-se em vigorosa ordem, firmes como um batalhão de soldados. Haviam alcançado a vitória. E esta lhes trazia profunda gratidão, santa e nobre alegria. Ouvi os que se achavam revestidos da armadura, proclamarem a verdade com grande poder. Perguntei o que havia provocado tamanha mudança. E a resposta foi: é a chuva serôdia. O refrigério da presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo.
Então, bem aqui, Ellen White relaciona a chuva serôdia e o alto clamor com a mensagem laodiceana e o recebimento dos remédios enviados por Deus. Observem agora. Disse o anjo: Olhe, foi-me chamada a atenção para os ímpios ou incrédulos. Estavam todos agitados. O zelo e o poder do povo de Deus os haviam despertado e enraivecido. Vi que eram tomadas medidas contra esse grupo, que possuía o poder e a luz de Deus. A seguir, ouvi-os clamarem fervorosamente ao Senhor: Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos destinaram à morte. Logo ouvi a voz de Deus que abalou os céus e terra. Jesus foi visto nas nuvens do céu, e o grupo de fiéis e provados foram transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Então, o que Ellen White contemplou nessa visão foi um resumo do tempo do fim, desde a mensagem de Laodiceia até a segunda vinda de Cristo. E se fôssemos listá-los na ordem de como ela os viu, ela disse: o testemunho da testemunha verdadeira revela a condição laodiceana de toda a igreja. Uma plena consciência dessa culpa leva alguns a orarem com angústia em arrependimento. A sacudidura vem como resultado dos remédios divinos sendo completamente recebidos e experimentados, a chuva temporã, por alguns e rejeitados por outros. A mensagem da chuva serôdia que traz os remédios divinos renova e capacita os vencedores a compartilhar o evangelho em um alto clamor, e o alto clamor enfurece os ímpios que finalmente emitem um decreto de morte, e os que estão revestidos com os remédios divinos são fortalecidos para atravessarem o tempo de angústia. Jesus retorna para resgatar o seu povo e o reveste de imortalidade. Agora, Felix Lorenz, sua mãe se converteu na igreja de Battle Creek na década de 1890 por meio dos sermões de H. Jones. E ela orava a Deus enquanto estava grávida de Felix, dizendo que se Deus não fizesse algo em sua vida, seu filho seria um rebelde. Ela foi totalmente transformada. E além disso, ela ficou doente poucos anos depois, e o Senhor então apareceu a ela. Você pode ler sobre isso na review daquela época. E disse para ela ir à reunião campal em Nova York, e lá ela receberia a cura. Ela foi lá, H. Jones estava pregando, participou de uma unção e foi curada. E seu filho escreveu um livro chamado A Única Esperança em 1976. E ele analisa a visão de Ellen White em 1888 e outros temas. Vale a pena ler. Essas ainda são minhas palavras. Estou resumindo o que ele diz. Mas ele reverte a ordem e diz que esse é o problema a se superar em nossa igreja. Por quê? A igreja está aguardando e afirma estar ansiando pela segunda vinda. Jesus não pode vir até que a igreja conclua a obra de propagar o evangelho. Mas o evangelho não será pregado em todo o mundo até que haja o derramamento da chuva serôdia. A chuva serôdia não cairá até que os remédios divinos sejam comprados e experimentados. E isso só acontecerá após uma preparação com intensa oração e arrependimento coletivo, assim como ocorreu antes do Pentecostes e dos reavivamentos do Antigo Testamento. E a igreja não conseguirá orar dessa maneira até que sinta e reconheça sua culpa, e a consciência da culpa só pode vir como resultado do testemunho direto, motivado pelo conselho da testemunha verdadeira aos laodiceanos. E este é o solene testemunho do qual depende o destino da igreja. E ainda é realidade hoje, quase 50 anos após Felix Lorenz falar ou escrever sobre esse assunto. Bem, em 1859, Ellen White, ainda escrevendo sobre a mensagem laodiceana, diz: Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos aplica-se ao povo de Deus no tempo atual, e a razão por que ele não operou uma obra muito maior é a dureza de coração da igreja. 1873, ela novamente escreve: A mensagem à igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção. E essa é a verdade. A mensagem laodiceana cruza o nosso caminho. Vocês dizem, mas a realidade é essa, e não é confortável ouvir essas palavras. Bem, em 1883, Ellen White escreve o texto a seguir. Isso foi 25 anos depois da primeira vez que a mensagem laodiceana veio à igreja.
São quase 40 anos desde o desapontamento milerita. E isso é o que ela diz no Espírito de Profecia, volume 4. A história do antigo Israel é uma surpreendente ilustração da experiência passada do povo adventista. Deus conduziu seu povo no movimento adventista, assim como conduziu os filhos de Israel a partirem do Egito. No grande desapontamento, nossa fé foi testada, assim como foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Se a igreja tivesse confiado na mão que a guiou em sua experiência passada, ela está falando sobre o que levou à experiência de 1844, o movimento, teria visto a salvação de Deus. Se os adventistas, após o grande desapontamento em 1844, tivessem se mantido firmes em sua fé, permanecido unidos, confiando na providência divina que lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando ao mundo no poder do Espírito, teriam visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado poderosamente com seus esforços. A obra teria sido concluída e Cristo teria voltado antes disso para receber seu povo, para dar-lhes a recompensa. Essa é uma das primeiras vezes em que Ellen White faz essa comparação e deixa claro que Cristo poderia ter vindo antes de 1833, na verdade, até mesmo logo depois de 1844. Ela continua: não era da vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim adiada, não era seu propósito que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram por causa da incredulidade. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e ele não podia cumprir seu concerto com eles. E ouvimos sobre isso ontem à noite. Foi o fracasso deles que desferiu um golpe na aliança que Deus havia feito. Por 40 anos, Ellen White continua, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm atrasado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. E digo a vocês, esse texto ainda se aplica a nós hoje. Bem, na década de 1880, Ellen White começou a falar de forma mais categórica. Embora a chuva serôdia e o alto clamor ainda estivessem no futuro, de acordo com a promessa de Deus, eles ainda viriam. Em 1885, ela escreveu isso enquanto estava na Europa. Ela diz: o Espírito que caracterizou a maravilhosa reunião no dia de Pentecostes está esperando a fim de manifestar seu poder sobre os homens que agora estão posicionados entre os vivos e os mortos como embaixadores de Deus. O poder que tão fortemente sacudiu o povo no movimento de 1844 se levantará novamente. De fato, ela diz com um poder 10 vezes maior. A mensagem do terceiro anjo irá avante, não em voz baixa, mas num alto clamor. Então essa era a esperança, ainda em 1885. Há muitos outros slides que tive que tirar, mas creio que o Senhor estava dando uma ênfase crescente nesse assunto, porque ele pretendia fazer grandes coisas na Conferência Geral de 88. E de fato, no verão de 1888, houve algumas coisas que levaram Ellen White a escrever esta carta a todos os irmãos que se reuniram ali. Foi isso que ela escreveu. Estamos impressionados de que essa reunião será a mais importante já presenciada por vocês. E então ela faz um apelo à liderança da Igreja Adventista, aqueles que são representantes de todos os outros membros. Toda ambição egoísta deve ser renunciada e vocês devem pedir a Deus para que seu Espírito desça sobre essa Assembleia, assim como desceu sobre os discípulos reunidos no dia de Pentecostes. E pelo que eles estavam orando? Eles estavam orando pelo derramamento do Espírito Santo, pelo que chamamos de chuva temporã.
Os que estavam reunidos em Minneapolis deveriam orar pela chuva serôdia. Ellen White falou, acho que mais de 20 vezes em Minneapolis, na segunda vez que ela falou em Minneapolis, ela disse isso. O batismo do Espírito Santo virá sobre nós nessa reunião, se assim o desejarmos. Comecemos a buscá-lo aqui mesmo nessa assembleia e não esperemos até que a reunião esteja pela metade. Desejamos o Espírito de Deus aqui e agora. Precisamos dele e queremos que ele se revele em nosso caráter. Esse era o tema lá. Embora nem tudo tenha sido registrado, sabemos que esse era o assunto que Ellen White estava enfatizando. Bem, anos depois Ellen White descreveria o que citamos durante essa semana. Ellen White afirmaria acerca daquelas reuniões que uma mensagem muito preciosa foi enviada ao seu povo por meio dos pastores Wagner e Jones. O Salvador crucificado, e ela descreve, essa é a mensagem que Deus ordena que seja pregada ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alta voz, o alto clamor, e acompanhada pelo derramamento de seu Espírito em grande medida. Não podemos fugir do fato de que a própria mensagem que Deus enviou a Minneapolis era essa mensagem do alto clamor, que deveria ser acompanhada pelo derramamento do Espírito Santo, a qual Ellen White estava pedindo para que eles orassem, assim como os discípulos oraram antes da chuva temporã. Mas aqui está o problema. E lemos também essa semana que a mensagem da justificação pela fé, a bela mensagem que ela é, vai de encontro à natureza pecaminosa. Porque justificação, por definição, é a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem o que ele em sua força não pode fazer por si mesmo. Mas isso exige que o homem veja seu nada. E fazer isso é difícil para nós. Então estão prontos para serem revestidos da justiça de Cristo. E isso foi o que aconteceu lá. Não vou entrar muito em detalhes, apenas algumas declarações aqui. Ellen White, em 20 de outubro, enquanto em Minneapolis, em meio à controvérsia, disse: quero dizer-lhes que é algo terrível quando Deus envia luz e impressiona o coração e o espírito, para então vocês agirem do mesmo modo que eles, e aqui ela está falando da nação judaica nesse sermão, Deus retirará seu espírito, a menos que sua verdade seja aceita. E foi exatamente isso o que aconteceu lá. Nós não podemos negar nossa história. Anos depois, ela escreveria com mais detalhes sobre o que ocorreu lá. Ela disse: todos que estavam reunidos naquele encontro tiveram a oportunidade de se colocar ao lado da verdade, recebendo o Espírito Santo, que foi enviado por Deus em uma tão rica corrente de amor e misericórdia. Mas nos quartos ocupados por alguns do nosso povo ouvia-se o ridículo, a crítica, a zombaria e o riso. As manifestações do Espírito Santo foram atribuídas ao fanatismo. Em vez de reconhecerem o que Deus estava enviando lá, muitos, consideraram que foi um movimento de fanatismo. E permitam-me dizer aqui, talvez seja um bom momento, muitos dos que se levantaram contra aquela mensagem eram crentes da teologia da última geração. Eles não criam em pecado original, eles criam que Cristo veio em nossa natureza caída, criam que a justiça pela fé era uma justificação e santificação combinadas e acreditavam que haveria uma última geração. E apesar disso, quando Deus enviou a mensagem, eles se levantaram contra ela. E a razão por que falei isso é para que entendamos que o chamado de Deus a Laodiceia para o arrependimento hoje não é para os liberais da igreja de Laodiceia, é para a igreja. Não é apenas para os fariseus de Laodiceia, é para a igreja. E onde quer que estejamos inseridos nesse espectro de crença na igreja hoje, com o que acontece no conflito, Deus está me chamando para o arrependimento. Conferência Geral de 1889, Ellen White escreveu uma carta para a própria Conferência Geral daquele ano. E foi isso que ela disse lá.
Houve um afastamento de Deus entre nós. E ainda não se realizou a zelosa obra de arrependimento e retorno ao nosso primeiro amor, que é essencial para a restauração a Deus e regeneração do coração. A infidelidade a Deus tem feito suas incursões em nossas fileiras, pois é moda afastar-se de Cristo e dar lugar ao ceticismo. O clamor do coração tem sido: não queremos que este homem reine sobre nós. Baal. Baal é a escolha. A religião de muitos de nós será a religião do apóstata Israel, porque eles amam o seu próprio caminho e abandonam o caminho do Senhor. Essa é uma incrível citação. E nós estudamos na quinta-feira, falamos que a adoração a Baal não se trata apenas de se curvar diante de um bezerro de ouro. A verdadeira religião, Ellen White continua em 1889, a única religião da Bíblia que ensina o perdão pelos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado, que advoga a justiça pela fé no Filho de Deus, foi desprezada, criticada, ridicularizada e rejeitada. Ela acrescentou a palavra rejeitada quando esse texto se tornou um panfleto 2 anos depois. Ela tem sido denunciada como causa de entusiasmo e fanatismo. Retirem o que disseram, enquanto não é tarde demais para que os erros sejam corrigidos, pois vocês pecaram contra Deus. Ela está escrevendo isso para a liderança da Conferência Geral em 1889. Conferência Geral de 1891. Ela dirigiu as seguintes palavras para quem estava reunido lá. E ela diz: sei que uma obra deve ser feita pelo povo, ou muitos não receberão a luz do anjo que é enviado do céu para encher a terra inteira com sua glória. A qual texto ela está se referindo? Apocalipse 18. Não pensem que, quando vier a chuva serôdia, vocês serão um vaso de honra, prontos para receber as chuvas de bênçãos, sim, a glória de Deus. Quando vocês têm entregado suas almas à vaidade, falando coisas perversas, secretamente acariciando as raízes de amargura que trouxeram para Minneapolis e que cuidadosamente cultivam e regam desde então. Agora, eram indivíduos, sim, os que se levantaram contra a mensagem, e sim, alguns se arrependeram. Mas ainda assim, isso teve um terrível efeito sobre a igreja em geral, mesmo em 91. Na verdade, quando essa conferência acabou, foi votado para que Ellen White fosse enviada para a Austrália, o que seria um assunto totalmente diferente. Depois seria revelado a ela que Deus nunca pretendeu que ela fosse naquele momento. Ela precisava estar no coração da obra, mas enviaram para longe para que ela não os incomodasse. Bem, a condição laodiceana nos 4 volumes de Materiais de 88, se você procurar a palavra Laodiceia e em seguida expressões diferentes da mensagem em si, há quase 100 referências de Ellen White à condição laodiceana ou à mensagem laodiceana. Então, eu vou compartilhar apenas algumas dessas citações. Ela disse isso em 1890, durante as reuniões ministeriais, em que Wagner estava falando sobre os concertos. Desde a reunião em Minneapolis, tenho visto o estado da igreja de Laodiceia como nunca antes. Tenho ouvido a repreensão de Deus dirigida àqueles que se sentem tão satisfeitos que não conhecem sua miséria espiritual. O verão de 1892, esse é um ano significativo. Ainda não sei por completo o que realmente estimulou Ellen White a escrever tanto sobre a mensagem laodiceana. Ela já residia na Austrália e enviava cartas ao coração da obra. Ela enviou esta carta a Uriah Smith e disse que a razão dela era porque ele ainda estava lutando contra Jones e sua obra em favor da liberdade religiosa. Ela diz a ele nesta carta: a mensagem dada por H. Jones e E. J. Wagner é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. E ai de todo aquele que professa crer na verdade e ainda não reflete a outros os raios enviados por Deus. Então, essa mensagem que veio até nós como um povo era a mensagem do terceiro anjo, mas também a mensagem de Laodiceia, que são os remédios, a própria mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé, e colírio para ver nosso nada.
Ellen White continua falando a Uriah Smith: a mensagem de Laodiceia está sendo proclamada. Aceite esta mensagem em todas as suas fases e leve ao povo onde quer que a providência abra o caminho. A justificação pela fé e a justiça de Cristo são os temas a serem apresentados a um mundo que perece. Esse texto se encontra naquela carta a Uriah Smith. A mensagem, mais uma vez, não foi apenas para nós, foi para o mundo. Agora, essa carta foi para Haskell. Ela não foi publicada. Você pode acessá-la no site do White State. Essa foi escrita para Haskell em setembro, apenas poucas semanas de intervalo entre a carta que ela enviou a Uriah Smith. E embora ela esteja escrevendo para Haskell, ela não está se referindo a ele pessoalmente. Ela sabia que ele usaria esse tipo de texto da carta para publicá-lo em artigos na Review. Ela diz: somos hoje mais culpados diante de Deus do que qualquer outro povo. Vestidos com sua própria justiça, vocês se sentem completos, andando nas fagulhas de seu próprio fogo. Vocês não discernem os próprios defeitos de caráter. Precisam das vestes tecidas no tear do céu, para que a sua nudez não os desonre no dia de Deus. Vocês estão vivendo em culpa e auto-engano, pois permanecem longe da luz e dos ricos tesouros da graça de Deus. Consideram-se ricos quando estão falidos. Sua vida inteira tem sido uma mentira. Uau! Ela não para por aí. Os presunçosos laodiceanos excluíram Jesus. O mundanismo, a justiça própria, o orgulho e a mornidão têm amarrado as almas por tanto tempo em cadeias de descrença que agora, 1892, quando a voz do Salvador é ouvida, por meio de quem? De seus mensageiros. Rebelião e teimosia da alma são adicionadas para aprofundar a culpa. Vestido com suas vestes inúteis de justiça própria, eles se sentem insultados quando lhes dizem que estão nus. E então ela declarou novamente: a voz do Salvador é ouvida, e essas são as palavras do Salvador. Eis, por meio de meus mensageiros designados, estou à porta e bato. Você o deixará entrar? Sabe, um pensamento me veio à mente quando li esse texto novamente. Constatei que estávamos confortáveis com aquela bela imagem de Jesus batendo à nossa porta. Mas o que pensamos da ideia de seus mensageiros batendo à porta? Trazendo sua mensagem a nós como um povo. Eles os odiaram, houve alguns que os odiaram, e eu digo a vocês que essa atitude é uma ofensa ainda hoje. Em 1889, Ellen White fez essa interessante declaração em uma carta para Howard Muller. Ele era um dos opositores de Johannes Wagner. Ele se arrependeu em 1892 na reunião campal de Lansing. Um maravilhoso reavivamento aconteceu lá na época. Ellen White disse, escrevendo para ele: tenho repetidamente apresentado a vocês e a outros que virá um tempo de sacudidura, quando tudo que puder ser sacudido será sacudido, para que as coisas que não podem ser sacudidas permaneçam. Estamos agora entrando nesse tempo. Vocês lembram do que ela viu em 1857? O que causaria a sacudidura? Era a mensagem aos laodiceanos e o resultado de alguns suspirando, clamando e apelando para Deus em arrependimento. E os que não aceitassem a mensagem se levantariam contra ela e isso causaria uma sacudidura. E Ellen White disse em 1889 que nós estávamos entrando nesse período. E digo a vocês hoje que não deixamos de estar nesse tempo desde então. 1892. Se Satanás puder impressionar a mente e despertar as paixões dos que afirmam crer na verdade, e assim levá-los a se unirem às forças do mal, ele fica bem satisfeito. Se ele conseguir fazer com que se comprometam com o lado errado, irá liderá-los, Satanás, liderá-los em uma longa jornada. E esse não é o único lugar em que Ellen White faz esse tipo de declaração, de que era o plano de Satanás nos conduzir como um povo em uma longa jornada. Satanás sabe o que acontecerá quando finalmente for permitido a chuva serôdia ser derramada.
Essa terra será iluminada com a glória de Jesus Cristo, e seu arqui-inimigo sabe que a única forma de evitar isso é impedindo o povo de Deus de responder ao chamado divino através da testemunha verdadeira. Outro tema bastante abordado por Ellen White nesses anos foi o paralelo entre o que acontecia naquela época e o que aconteceu com os judeus durante a primeira vinda de Cristo. 140 vezes, nos 4 volumes, Ellen White se refere ou usa os termos judeu ou nação judaica ou equivalentes. Muitos deles, obviamente, aparecem no mesmo parágrafo. Mas esse é um tema muito amplo. Irei apenas citar algumas dessas declarações. Quando fui levado a olhar toda a história da nação judaica e vi onde eles tropeçaram por não terem andado na luz, compreendi para onde nós, como um povo, seríamos conduzidos se rejeitássemos a luz que Deus deseja nos comunicar. Ela falou isso em Minneapolis, na última vez em que se levantou para pregar em 24 de outubro. Depois dessa ocasião, ela não falou mais na conferência. Enquanto ainda estava na Assembleia, ela escreveu isso em um manuscrito. Podemos ser induzidos pelo inimigo a tomar uma posição contra a verdade porque ela não vem de uma maneira que nos convém. E no espírito dos judeus enganados, devemos resistir à luz que Deus envia. E essa luz, em vez de ser uma bênção, que o céu pretendia que fosse para nós, se tornará uma pedra de tropeço sobre a qual estaremos constantemente caindo. E mais uma vez digo a vocês que nós, como um povo, ainda estamos tropeçando em 1888. Sim, estamos. Em 1889, durante os reavivamentos nas reuniões campais, novamente, muitos se regozijavam na mensagem. E com jovens na frente. Ellen White, presente na reunião campal do Kansas, disse: "Quando o Espírito de Deus descer sobre nós, ele atingirá as mentes que estiveram preparadas para recebê-lo. Mas se essas mentes não estiverem abertas para recebê-lo, elas estarão prontas para julgar o mensageiro e as palavras proferidas." Foi isso que aconteceu em Minneapolis. Sei que o mesmo Espírito está aqui, no Kansas. Enquanto ela falava na reunião campal, o inimigo virá e aproveitará ao máximo qualquer detalhe com o qual seja possível operar, e o fermento começará a atuar, porque essa é a vontade do diabo. Vemos que não estamos em melhores condições do que o povo judeu. E nesta tarde falamos sobre o fermento com o qual Jesus lidou. E a propósito, ele afirmou ser o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele não fez diferença entre os grupos. Era o fermento dos fariseus e dos saduceus. E convidava a todos ao arrependimento e à aceitação do reino dos céus, que estava às portas. 1890, essa é uma palestra de manhã durante o Instituto Ministerial, no qual Wagner estava dando uma palestra sobre os concertos. Ellen White diz: "As provações e as atitudes dos filhos de Israel pouco antes da primeira vinda de Cristo têm sido apresentadas a mim repetidas vezes para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Devemos aprender a partir da leitura das histórias bíblicas escritas para nós, de suas experiências. Os judeus tentaram impedir a proclamação da mensagem que havia sido predita na palavra de Deus. O Senhor diz: eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Alguém deve vir no espírito e poder de Elias, e quando ele aparecer, Ellen White diz, os homens podem dizer: você é sério demais, não interpreta as escrituras da maneira adequada, deixe-me dizer como ensinar a sua mensagem. Nós também tocamos nesse assunto nesta tarde. João Batista foi o cumprimento da profecia de Malaquias, de que antes da vinda do Senhor alguém viria no poder de Elias e converteria o coração dos filhos aos pais e vice-versa. E nessa declaração, bem como em outras, eu creio, embora Ellen White não tenha dito de forma específica, mas eu acredito que ela esteja indicando que a própria mensagem que Jones e Wagner estavam trazendo
destinava-se a vir no poder de Elias. E qual foi a resposta? Bem, em 1892, Ellen White havia falado sobre o autoclamor, começando antes em cartas pessoais, mas essa é a primeira vez que aparece para a igreja inteira na Review. Ela diz: o tempo da prova está perto de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa o pecado. Este é o começo da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Não podemos ignorar que esse texto é a mensagem de Apocalipse 18. Mas por que ela era uma prova? Por que havia uma prova sobre eles naquele tempo? Bem, W. A. Colcord foi secretário da Conferência Geral e, em janeiro de 1893, logo antes da conferência, ele escreveu um pequeno artigo relacionado àquela declaração de Ellen White. Eis o que ele diz: por que o alto clamor começou com uma obra por nós, em vez de uma obra a partir de nós? Porque tudo começou com a revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa o pecado, entre nós, como declarado pela irmã White, em vez de com o clamor a partir de nós para o mundo acerca da queda da Babilônia. Vocês entendem o que ele está perguntando? Por que nós primeiro? E é dessa forma que ele responde. Uma resposta a essas perguntas pode ser interessante, mas a resposta é fácil. O Senhor viu que nós mesmos precisávamos de uma adaptação antes de estarmos preparados para fazer a obra que Ele designou que fizéssemos. Ele viu que precisávamos saber o que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, o que ele é de fato, antes que pudéssemos pregar o Evangelho eterno em poder e demonstração do Espírito a outros. E saber e ser capaz de contar de posse pessoal o que as igrejas perderam antes que pudéssemos contar ao mundo a causa de sua queda. Como podemos anunciar a queda de Babilônia, apelar para que saiam dela, se nós mesmos não passamos pelo arrependimento e o derramamento do Espírito Santo em nossa vida? Ele viu que, como povo, ainda não tínhamos em nós aquela mente que estava em Cristo Jesus, que ainda havia egoísmo em nós e um olhar para a justiça própria e para o bem que de fato não existia. Bem, em 1893 chegou mais uma conferência geral. Gostaria de ter tempo para falar sobre os reavivamentos lá, mas muitos negaram aquela experiência e a chamaram de fanatismo. E em 1896, Alwyn Olson, presidente da Conferência Geral, escreveu para W. W. Prescott esses comentários, ao relembrar os anos de 1892 e 1893. E ele disse o seguinte: 1892 foi um ano notável em muitos aspectos. Durante aquele ano, a oposição à justificação pela fé cedeu e nosso povo e ministério geralmente aceitaram essa verdade. Lembre-se da experiência maravilhosa que tivemos na reunião campal de Michigan, Lansing, em outubro de 1892, naquele mesmo ano. Em seguida, seguiu-se a Conferência Geral no início do ano de 1893, que foi uma reunião marcante. Naquela época, foi definido pela primeira vez, e ele está falando de 1892, bem como de 1893, que a chuva serôdia havia começado e que a mensagem estava avançando em alta voz. Isso estava realmente acontecendo em 1892. Reavivamentos incríveis estavam ocorrendo com o povo. E líderes estavam confessando. Mas então, Alwyn Olson continua, ele diz: e me parece, ao examinar a situação, que a partir de então, as coisas estão indo para outro lado. A escuridão tem pressionado cada vez mais a igreja em Battle Creek, e as insinuações e dúvidas expressas por diferentes pessoas têm permeado a maioria de nosso povo em vários lugares. As contribuições têm diminuído constantemente em algumas áreas, e a maior razão está no declínio espiritual da igreja. Por volta de 1896, o próprio Alwyn Olson percebeu que algo havia mudado.
Bem, em 1895, irei de novo citar de forma cronológica várias declarações de Ellen White. Ela escreveu esse texto. O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa a seu povo, aqui é maio de 1895. Mas o que esquecemos é que esse belo texto está em uma carta de 20 páginas, escrita para o próprio Olwe Olsen, que em sua maior parte fala das terríveis coisas que estavam acontecendo na comunidade adventista, especialmente em Battle Creek. E ela diz: os perigos dos últimos dias, diz um parágrafo dessa carta, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Satanás assume o controle de toda a mente que não está decididamente sob o controle do Espírito de Deus. Alguns têm cultivado ódio contra os homens a quem Deus comissionou para levar uma mensagem especial ao mundo. Eles começaram esta obra satânica em Minneapolis. Depois, quando viram e sentiram a demonstração do Espírito Santo testificando que a mensagem era de Deus, eles odiaram ainda mais, porque era um testemunho contra eles. Eles não humilharam seus corações para se arrepender, para dar glória a Deus e vindicar o que é certo. Eles continuaram em seu próprio espírito, cheios de inveja, ciúme e más suspeitas, como fizeram os judeus. Então, quando citamos essa declaração, o Senhor enviou uma mensagem muito preciosa. Ela está no contexto de Ellen White tentando anular, ao longo de 20 páginas, a oposição que ainda havia lá. Em janeiro de 1896, Ellen White escreveu isso. Deus tem se revelado repetidas vezes da maneira mais marcante em Battle Creek. Ele deu uma grande medida de seu Espírito Santo aos crentes ali. Por vezes isso aconteceu de forma inesperada e tem havido profundas mudanças em corações e mentes. Um abandono dos propósitos egoístas e uma valorização de muitas coisas que você já havia entendido que eram proibidas por Deus. Então estava havendo um reavivamento. Mas essa bênção se estendeu a um grande número. Mas por que essa doce e sagrada obra não continua em corações e mentes? Alguns ficaram irritados com esse derramamento e suas próprias disposições naturais se manifestaram. Eles disseram, Ellen White então coloca entre aspas, isso é apenas empolgação, não é o Espírito Santo, nem os aguaceiros do céu da chuva serôdia. Eram sim os aguaceiros do céu da chuva serôdia, mas foram rejeitados. Havia corações cheios de descrença, que não bebiam do Espírito, mas tinham amargura em suas almas. Em muitas ocasiões, o Espírito Santo agiu, mas aqueles que resistiram ao Espírito de Deus em Minneapolis estavam esperando por uma chance para agirem da mesma forma mais uma vez, pois tinham ainda o mesmo Espírito. Posteriormente, quando tiveram evidências amontoadas sobre evidências, alguns foram levados a perceberem sua culpa, mas deram sua própria interpretação de cada manifestação da graça de Deus e perderam muito. Declaravam em seu coração, alma e palavras que esta manifestação do Espírito Santo era fanatismo e ilusão. Isso aconteceu quando Cristo esteve aqui, em sua primeira vinda. Sim, ele expulsava demônios pelo poder do próprio demônio. Eles permaneceram como uma rocha. As ondas de misericórdia fluíam sobre eles, mas eram repelidas por seus corações duros e perversos, que resistiam à operação do Espírito Santo. Se tivessem recebido a luz, ela os teria tornado sábios para a salvação, homens mais santos, preparados para fazer a obra de Deus com santificada habilidade. Que eu acredito ser uma referência a levar o alto clamor ao mundo. Mas observem, mas todo o universo do céu testemunhou o tratamento vergonhoso dado a Jesus Cristo, representado pelo Espírito Santo. Se Cristo tivesse estado diante deles, eles o teriam tratado de uma maneira semelhante àquela em que os judeus trataram a Cristo. Sei que essas declarações são pesadas, mas estou lhes dizendo que há um universo inteiro que soube e sabe que isso aconteceu. E se nós, como adventistas, ignoramos isso como se não tivesse nenhuma consequência, quão ansioso vocês acham que o universo está para nos receber no céu? Quando negamos, como um povo, a extensão do que aconteceu naqueles anos.
Em maio de 1896, apenas poucos meses depois, Ellen White escreve o seguinte: a mensagem do terceiro anjo deve ser transmitida pelo povo de Deus. Ela deve crescer até se tornar um alto clamor. O Senhor designou um tempo em que encerrará a obra, mas quando será esse momento? E eu diria, Adventistas do sétimo dia, precisamos parar de procurar por algum momento para o cumprimento da profecia ou das próprias leis dominicais. Isso acontecerá quando a verdade a ser proclamada para estes últimos dias for revelada como testemunho a todas as nações, então virá o fim. É por esse momento que Deus está aguardando. E agora observe o que Ellen White diz. Se o poder de Satanás puder entrar no próprio templo de Deus e manipular as coisas como quiser, o tempo de preparação será prolongado. E agora perceba como ela relaciona isso com Minneapolis. Na próxima sentença, aqui está o segredo dos movimentos feitos para se opor aos homens que Deus enviou com uma mensagem de bênção para seu povo. Vocês querem saber por que 1888 aconteceu? É porque o diabo tem um segredo, e o segredo dele é: se eu puder impedir a obra neste ponto, haverá um atraso. O tempo será prolongado. Esses homens eram odiados, os homens e a mensagem de Deus foram desprezados tão verdadeiramente quanto o próprio Cristo foi odiado e desprezado em seu primeiro advento. Junho, um mês depois, Ellen White escreve: a relutância em renunciar a opiniões preconcebidas e aceitar essa verdade, e ela está escrevendo isso para Smith, e a verdade da qual ela está falando era que o aio lá de Gálatas que nos conduz a Cristo era justamente o que Wagner disse. É a lei moral, em primeiro lugar, que nos leva a Cristo. Mas uma rejeição em aceitar aquela verdade constitui a base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem enviada pelo Senhor por meio dos irmãos Wagner e Jones. Ao estimular essa oposição, Satanás conseguiu afastar de nosso povo em grande medida, não totalmente, observem, mas em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus ansiava conceder-lhes. O inimigo os impediu de obter aquela eficiência que poderia tê-los acompanhado na obra de levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes. Ela está falando do alto clamor e da chuva serôdia. A luz que deve iluminar toda a terra com sua glória foi resistida e pela ação de nossos próprios irmãos foi, de novo, em grande parte, mantida longe do mundo. Não foi por completa, mas em grande medida afastada do mundo. Outra declaração feita no fim do ano de 1896. Às vezes o caso parece sem esperança para mim, disse Ellen White, porque vocês têm trilhado os próprios passos da nação judaica. Ela está escrevendo isso para os irmãos em Battle Creek. Vocês estão repetindo a história deles. Todo o universo celestial encontra-se abismado com a condição espiritual da situação em Battle Creek. É interessante notar que, em 1896, as prisões pela violação da lei dominical chegaram ao auge nos Estados Unidos e então parou. Em 1897, A.F. Ballinger havia lido um panfleto, Testemunhos para a Igreja de Battle Creek, onde muitas das declarações que acabei de ler para vocês foram encontradas. Elas foram compiladas em um panfleto e Ballinger leu. E em 25 de setembro de 1897, ele pregou um sermão com o título Quem está do lado do Senhor? E falou sobre Daniel 9. E foi isso que ele disse. E eu digo a vocês, vocês devem ler esse sermão por completo. Meu texto encontra-se no 9º capítulo de Daniel. A oração de Daniel é a oração que cada um daqueles que estão tristes pela causa do sofrimento em Battle Creek deve fazer. Em nenhum lugar a reprovação recai tão pesadamente sobre a causa do sofrimento de Deus como aqui mesmo em Battle Creek. Nós rejeitamos a bênção da justiça pela fé, e quando o Senhor, em 1893, começou a derramar seu Espírito sobre aqueles que aceitaram a justiça de Deus pela fé, foi aqui que esse Espírito foi declarado fanatismo. A mensagem da justificação pela fé, que por 7 anos foi impressa no coração das pessoas, é do Senhor ou não? É o que Ballinger pergunta. Quem está do lado do Senhor?
O Senhor derramou o seu espírito sobre a Conferência Geral em 1893 ou foi uma empolgação fanática? Quem está do lado do Senhor? E se vocês se perguntarem se essas perguntas não são importantes hoje, nós publicamos livros que dizem que 1893 foi fanatismo e vendemos esses livros em nossas casas publicadoras hoje. Então, essa ainda é uma pergunta relevante a ser feita. Ballinger continua. Alguém se oporá a esta apresentação do assunto neste momento e lugar, alegando que não devemos tornar públicos os pecados do povo de Deus. E eu já ouvi isso também, mesmo em algumas outras palestras que já fiz. Mas note a resposta dele. E ele cita o espírito de profecia do panfleto que ele acabara de ler. Eles já são públicos. De acordo com o Espírito de Deus, abre aspas, está ganhando terreno no mundo a convicção de que os adventistas do sétimo dia estão dando à trombeta um sonido incerto de que estão seguindo o caminho dos mundanos. E ele então diz, irmãos, nossos pecados foram expostos para o mundo, e o próximo relato que deve ser dado aos mundanos é que nós estamos confessando nossos pecados. Se a igreja de Battle Creek se humilhar diante de Deus com sincera confissão de pecado, eu gostaria de ver o relato publicado em todos os jornais do mundo. Sabe, digo isso a vocês, eu já disse isso, eu acho. Já mencionei antes, talvez não publicamente, mas eu anseio pelo dia em que, durante nossas campanhas evangelísticas, ao tocar no assunto do remanescente e citarmos Apocalipse 12 e 14, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e apelarmos ao povo do mundo para virem à nossa igreja, para que começássemos a ser honestos com eles. Nós somos a igreja remanescente. E somos responsáveis por 150 anos de atraso na volta do Senhor. Mas estamos nos arrependendo disso? Ou vocês se juntarão à nossa igreja? Acredito que esse dia está chegando e vocês terão que lutar por um lugar na igreja adventista do sétimo dia. Em 1898, Ellen White viu pela primeira vez que não viveria para ver a segunda vinda. Em 1900, W. Prescott escreve uma carta para Ellen White e ele diz: acabo de estudar de maneira especial os testemunhos que foram dados a este povo desde a conferência de Minneapolis e pude ver como nunca antes que houve um afastamento dos próprios princípios que o Senhor desejou que seu povo revelasse ao mundo agora mesmo. E como a mensagem, portanto, foi despojada de todo o seu poder. Parece que estávamos trilhando o mesmo terreno pelo qual os judeus passaram pouco antes do nascimento de Cristo, e que estamos tão despreparados para a sua vinda como eles estavam para a sua vinda na época deles, ao mesmo tempo que colocamos muita ênfase exterior nas profecias que falam da proximidade do advento. Às vezes fico muito sobrecarregado pela condição das coisas na igreja como um todo. Oramos diariamente para que o Senhor perdoe o passado e revele seu poder para o avanço da verdade. Acho que houve pessoas nessa época que tiveram um vislumbre dessa ideia pregada por Ballinger em 1897 e mencionada por Prescott em 1900. Em 1901, e estou me aproximando do fim da palestra, Ellen White faz essa declaração: o homem não pode ultrapassar o abismo que foi criado por obreiros que não têm seguido o divino líder. Podemos ter que permanecer aqui neste mundo por causa da insubordinação por muitos mais anos, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas pelo amor de Cristo, seu povo não deve adicionar pecado a pecado, acusando a Deus das consequências de seu próprio curso errado de ação. E digo a vocês, estamos adicionando pecado a pecado. Há alguns que alegam não haver sequer um atraso. Isso não é verdade.
Mais de 20 vezes Ellen White, não em compilações, entre 1883 e 1915, escreveu sobre o atraso, e que já poderíamos estar no céu antes. Novembro de 1902. A necessidade de oração como a que Daniel ofereceu. Se alguma vez um povo precisou oferecer tal oração, esse povo é os adventistas do sétimo dia. Existe entre eles essa autoconfiança, essa presunção. O Senhor tem enviado luz a seu povo, mas os testemunhos não foram ouvidos. Março de 1903. Irei concluir com esse sermão de Ellen White. Muitos disseram que 1901 foi quando tudo mudou. De fato, há um livro publicado pelo White State em 1963, Uma Crise para a Vitória. Mas eles não leram o que Ellen White falou na continuação. Ela disse que estava agradecida pelas mudanças que ocorreram em 1901, mas dentro de 6 meses, ela já havia percebido que se tratou apenas de uma mudança exterior e a mudança de coração não tinha acontecido. Em 1903, ela foi à Conferência Geral e isso foi o que ela falou. Anteontem, as experiências e o trabalho de Josias, o rei de Israel, foram me apresentados como uma lição para a qual devo chamar a atenção desta conferência. E nessa tarde, ou foi ontem, estudamos o episódio quando Josias encontrou o livro de Deuteronômio, e o livro foi lido para ele, e depois ele leu a todo o povo de Israel, e isso produziu um reavivamento, porque ele seguiu as próprias palavras que Moisés havia dito. De que se vocês se arrependessem de seus pecados e dos pecados de seus pais, Deus ouviria e perdoaria. O rei não deixou o assunto de lado como de pouca importância. Ele deu a ordem: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, porquanto nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Josias não disse: eu não sabia nada sobre este livro. Esses são preceitos antigos e os tempos mudaram. Ele nomeou homens para investigar o assunto. Hoje Deus está vigiando o seu povo. Devemos procurar descobrir o que ele quis dizer quando destruiu nosso sanatório e nossa casa publicadora. O sanatório havia sido destruído pelo fogo em 18 de fevereiro de 1902, cerca de um ano antes dessa pregação de Ellen White, e a Review foi devastada por outro incêndio em 13 de dezembro de 1902, 3 meses depois de ela pregar esse sermão. Não vamos avançar como se não houvesse nada de errado. O rei Josias rasgou sua veste e seu coração. Ele chorou e lamentou porque não tinha o livro da lei e não sabia das punições com que ele ameaçava. Deus quer que caiamos em si. Ele deseja que busquemos o significado das calamidades que nos atingiram, para que não andemos nas pegadas de Israel e digamos: templo do Senhor, somos nós o templo do Senhor, quando não somos de forma alguma. E Ellen White conclui esse sermão, e eu concluirei o sermão dela agora. Deve haver uma reforma em cada instituição nossa. Esta é a mensagem que na última Conferência Geral, 1901, levei como palavra do Senhor. Naquela reunião, carreguei um fardo muito pesado e o carrego desde então. Nós não obtivemos a vitória. Por que colocamos aquele título no livro? Uma crise para a vitória não foi uma vitória que poderíamos ter obtido naquela reunião. Por quê? Ela pergunta. Porque poucos foram os que seguiram o proceder de Josias. Naquela reunião havia quem não visse o trabalho que precisava ser feito. Se eles tivessem confessado seus pecados, se tivessem se quebrantado, se tivessem se posicionado em um terreno vantajoso, o poder de Deus teria revestido a reunião e teríamos tido uma ocasião pentecostal. Vocês provavelmente leram um sermão dela chamado O que Poderia Ter Acontecido. Ele foi proferido logo antes desse momento. O que poderia ter acontecido? Bem, meu tempo está esgotado. Há outros que vieram na geração seguinte. A.J. Daniels escreveu um livro Cristo, Justiça Nossa. Taylor Bunch escreveu sobre 1888. Esses livros estão disponíveis, a propósito, para leitura e aprendizado. A resposta a eles não foi positiva. Em cada geração, creio eu, Deus tem mantido
nossa atenção em nosso passado, porque Ele ainda nos chama como a testemunha verdadeira a ver nossa condição. E Ele nos está chamando não apenas para um arrependimento pessoal, mas assim como Josias, Ele nos tem chamado a um reconhecimento de que há um atraso por causa dos pecados do passado. Eu não estava lá, vocês não estavam lá, mas se negarmos o que aconteceu, que não aconteceu, estaremos colocando essa culpa em nossa própria geração. Acredito que virá uma geração se negarmos nosso dever. Jovens se levantarão e finalmente dirão: não aceitamos mais as explicações que nos têm sido dadas. Jesus em breve virá. Ele poderia ter vindo há muito tempo. E não entramos ainda nesse estado de profundo arrependimento. Terminarei com este pensamento. Nosso mundo é uma vasta casa de moribundos, um cenário de miséria em que não ousamos sequer permitir que nossos pensamentos se demorem. Se percebêssemos como ele de fato é, o fardo seria terrível demais. No entanto, Deus sente tudo. E eu lhes diria se não tivesse me deparado esta noite de que há uma esperança e um Salvador que nos ama e está oferecendo estes remédios. Felizmente os veremos aqui. Se percebêssemos como o mundo é, o fardo seria terrível demais. Não temos a menor ideia de quantas coisas terríveis que ocorrem neste mundo Deus suporta. E ainda assim Deus sente tudo. E a fim de destruir o pecado e seus resultados, Ele deu o seu bem amado e o colocou em nosso poder, não em nosso próprio poder inerente, mas em nosso poder de escolha, por meio da cooperação com Ele, para pôr fim a este cenário de miséria. Então eu gostaria de apelar a nós e a mim mesmo. Ao estudar esse tema novamente, penso: oh, miserável homem que sou. Se cada adventista fosse como eu, estaríamos no reino? Acho que não. Provavelmente estaríamos piores. Mas sei que existe um Salvador que ainda tem os remédios divinos e não nos abandonou. A propósito, não saiam dessa reunião dizendo que Ron Duffield acredita que a igreja é Babilônia. Ela não é. Esta é a igreja remanescente. Devemos apelar ao povo para sair de Babilônia, mas nunca faremos isso até que nossa justiça própria seja humilhada ao pó.